Olá, muito bom dia a todos da Nord Research que acompanham a gente. Eu estou aqui com uma live muito especial com o Luciano Dias, que é nosso consultor político. Para quem ainda não conhece os conteúdos do Luciano, se você for nos bastidores da política no Fora Logado, você vai encontrar os artigos dele. Eu conheci o Luciano particularmente quando eu estava trabalhando no mercado financeiro como gestora. E ele era o assessor, né, que a gente procurava para entender sobre política, porque ele está lá no meio dos políticos, né? Enfim, acho melhor você se apresentar, Luciano, para eu não cometer aqui nenhum erro. Mas acho melhor você se apresentar e falar há quanto tempo você trabalha com política, como você trabalha, você é insider mesmo, né? Bom, em primeiro lugar, eu diria o seguinte: eu trabalho há mais de 20 anos em política. Trabalhei 18 anos assessorando diretamente a direção do Partido Progressista, auxiliando em campanhas, trabalhando com os programas de formação partidária. A gente foi fazendo, basicamente, quase tudo no partido. Em 19 a gente achou melhor que essa ligação estava ficando perigosa, a gente mantive amizade com todos os meus amigos, mas estava ficando muito custoso para mim fazer campanha. Em 2018 eu tive que fazer campanha em 3 estados e na minha idade já estava um peso muito grande. E assim, o ciclo da vida, você acha melhor encerrar e sair por cima. Então, hoje eu praticamente sou apenas um consultor, estou aqui em Brasília desde 1998, trabalhando para o mercado financeiro. A minha área original de trabalho era só para o mercado financeiro. Imagina, a eleição de 98 foi uma eleição difícil, uma eleição de primeiro turno, foi assim que eu comecei a trabalhar. E a gente foi passando por essas fases todas. Entende? Eu já trabalhei para outros partidos políticos, mas então é isso, assim, é uma experiência que mistura academia. Eu sou mestre e doutor em ciência política, fui formado no Rio de Janeiro, trabalhei 10 anos na Fundação Getúlio Vargas como pesquisador, tenho livros publicados sobre administração pública no Brasil. Depois de 10 anos lá eu decidi ir para um lugar que dava lucro, vim para a consultoria, a coisa foi andando, foi bem sucedido. Estamos aí nessa estrada, né? Assim, isso é um negócio meio viciante. Outro amigo da política, o Francisco Tua, diz que política não tem porta de saída, né? Uma vez que você está dentro disso, você não sai mais, você não consegue mais sair, dado o relacionamento com os amigos. Então a gente vem explorando isso. E, obviamente, falando agora seriamente, cada vez mais isso tem impacto de negócios, isso tem impacto sobre negócios. Um call eficiente em política significa que você pode, para falar uma linguagem direta, você pode ficar rico. Entende? O call da Magalu no impeachment é um call que podia você ficar rico. Simplesmente você podia ficar rico em um ano, dependendo de sua coragem, dependendo de sua alavancagem, dependendo do que aconteceu. Vocês sabem que isso aconteceu em determinados lugares. O call de 14 já foi um call importante. E vocês acabaram de ver essa Sabesp na segunda-feira, de 17%. Quem apostou no Tarcísio na sexta podia terminar o dia feliz com 17% em caixa. Um resultado que assim, foi muito fácil para quem tinha tracking, foi muito fácil para quem tinha pesquisa, mas, de novo, é esse o trabalho que a gente faz. A gente vem da academia, eu tive um envolvimento com política, não concorri a nada, entende? Por razões familiares, mas é isso, é um intelectual, uma pessoa que estuda política no mundo, porque gosta de política, veio da academia, mas está aqui há 24 anos trabalhando com esse delicado trabalho de fazer previsão política, né? Estudando o que isso significa, estudando os modelos, estudando a experiência internacional, para que a gente possa, digamos, oferecer o melhor aos clientes. Esse é o nosso esforço, né? O esforço é ganhar dinheiro com boas ideias, ganhar dinheiro com o modelo correto para entender a política brasileira. Para terminar, eu gostaria de só dizer isso que é importante, né, que é a primeira vez que eu estou aqui, que é uma das coisas importantes no trabalho da consultoria política brasileira, é porque o sistema político brasileiro ele é muito diferente dos sistemas políticos que ajudaram a construir a disciplina ciência política, ajudaram a construir as metodologias políticas. Então, é preciso fazer uma adaptação para o Brasil. E essa é a graça do trabalho, é ver digamos, como você adapta esse modelo rigoroso, esse modelo científico já estudado, 50, 60 anos de pesquisa, às condições brasileiras. Eu acho. Esse é que é o charme do trabalho no Brasil. Né? Mas é isso é o que eu faço, isso é o que eu fiz aí, que eu venho fazendo ao longo desses anos. E eu gosto muito do Luciano, ouvi muito ele falar em 2014, nas eleições de 2014, quando eu estava na Condor, e eu gosto porque ele não é um cientista político de fora, tentando olhar para os políticos e falar o que ele acha que está acontecendo ali.
Não, ele é de dentro, ele veio da política, ele assessorou políticos, ele tem amigos, então, assim, ele contava pra gente exatamente os bastidores, né? Então, eu lembro da gente almoçar em Brasília e ele contando os bastidores da política, e eu sempre achei fenomenal, e estou muito feliz de compartilhar aqui com todos vocês. Eu vou começar, Luciano, pedindo um panorama geral dessa eleição, para depois eu entrar nas perguntas mais específicas. Bom, de novo, vamos começar pelos modelos que a gente estava usando para fazer isso. Como todos sabem hoje, as pesquisas tinham problemas sérios de metodologia, de resultado. Então, a gente teve que ampliar o número de modelos que a gente fazia. A gente tinha modelos de análise de redes sociais, pesquisas em redes sociais, nós tínhamos as pesquisas estatísticas do voto no Brasil, e esses modelos foram capazes de antecipar aquilo que saiu das urnas. A eleição é competitiva. O modelo histórico de votação no Brasil, que é baseado no diferencial de voto entre Nordeste e São Paulo, foi confirmado. Quem usou o Atlas das eleições brasileiras para prever o resultado do domingo acertou, produziu uma eleição competitiva e ganhou dinheiro no dia seguinte, que a Bolsa subiu 5%, porque todo mundo viu o que aconteceu. A eleição era competitiva mesmo, não tinha esse negócio de ganhar primeiro turno, não tinha 15 pontos de vantagem. As pesquisas estavam erradas desde o início. Então, esse foi o primeiro resultado da eleição. A eleição confirmou uma eleição competitiva no Brasil, onde o incumbente no Brasil é o favorito. O incumbente vence 70% das eleições no mundo, vence 68% das eleições brasileiras, e a força do incumbente foi vista do sábado para domingo no Brasil. Ou seja, o primeiro resultado importante. O modelo habitual de explicação da eleição brasileira continua válido. Não teve primeiro turno para Lula, não teve rejeição qualitativa a Bolsonaro, não teve nada disso. Voto no Nordeste no Lula, voto no Sudeste no Bolsonaro, tal como em 2014, 2010, 2006, entende? 1839, entende? Foi uma eleição histórica nesse sentido, os modelos foram justificados e produziram uma previsão que produziu o resultado no dia seguinte, 5% na Bolsa para quem estava apostando no cenário de eleição competitiva. E o segundo resultado, que esse de longe é o mais favorável, e aí os modelos falharam, que nós temos uns modelos de previsão de formação das bancadas, que é baseado basicamente na vitória dos governadores. Em termos mais diretos, o governador puxa a bancada partidária para cima. Isso é o que acontece no Brasil. Tem detalhes matemáticos, mas, assim, no geral, é isso. Se o seu partido está apoiando um governador que está acima do resultado que ele teve na eleição passada, ou que ele é o líder das pesquisas, a chance da bancada ampliar a bancada é maior. Esse modelo ele é um modelo, obviamente, ad hoc, ele é um modelo que é feito com ajustes, e ele fracassou. A centro-direita no Brasil teve uma vitória espetacular. Eu projetava para o Centrão 250 deputados, o Centrão fez 289. O PSDB está reduzido a 13 deputados. O ganho líquido da esquerda, apesar da vitória do Lula no primeiro turno, foi reduzido a 4 deputados. Isso na Câmara. No Senado, a esquerda não cresceu, e o bolsonarismo no Senado aumentou. Elegeu a Damares, elegeu o Mourão, elegeu personagens elegeu o Laércio em Sergipe, elegeu senadores, o bolsonarismo elegeu senadores no Nordeste. Ou seja, a vitória da centro-direita foi muito maior. Isso explica um pouco o resultado, os 5% da Bolsa do domingo, porque todo mundo entendeu que falar em risco fiscal de governo da esquerda não existe mais. Isso aí acabou. Assim. Plataforma de esquerda, mesmo se o Lula ganhar, não tem como. A esquerda perdeu de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul. Não tem Senado, não tem bancada no Senado, tem 9 deputados no Senado. Então, esse foi o outro resultado importante da eleição, ruim para os modelos, mas bom para nós, porque, de fato, eliminou o risco, pelo menos um risco especulativo, sobre os cenários para o regime fiscal. Tanto que, se vocês abrirem o jornal hoje, a esquerda já está falando, não, vai ter regime fiscal, não é bem assim, o aumento do salário mínimo vai fim só no dia 1º de maio, não queremos pressionar 2023, ou seja, a esquerda hoje, simplesmente por causa do resultado do domingo, já entregou 2023, ou seja, não vai fazer cagada em 2023. Se quiser, vai fazer depois. Ou seja, dos quatro anos do Lula, o primeiro já foi, entende? Já foi assim, pelo resultado eleitoral. Então, eu acho que, do ponto de vista nosso, do investidor, é isso que foi mais importante. Primeiro, modelo de previsão do voto, que isso é importante para o segundo turno. Foi confirmado, nós sabemos quais pesquisas erraram, por que erraram, onde erraram, ou seja, nós ficamos mais espertos depois do resultado do domingo. E do ponto de vista legislativo parlamentar, os riscos de cauda no Brasil foram muito reduzidos. Se existe um risco de cauda hoje, ele é claramente enviesado para a direita. Se o Bolsonaro vencer com essa maioria, vai ter mais reforma. Vai ter mais abertura da economia, vai ter mais agenda Guedes. Ou seja, a precificação das eleições, como eu gosto de dizer, ela se moveu
para a direita, entende? O risco fiscal da esquerda não tem, entende? E a esquerda vai perder a próxima eleição. Então, acabou. Agora, existe o risco, um risco positivo do Bolsonaro vencer e ter uma maioria para fazer o programa Guedes, entende? Então, de novo, o preço negativo da eleição, o risco da eleição diminuiu e o upside da eleição aumentou depois de domingo, né? Eu acho que esses são o meu resumo geral do que aconteceu, né? Eu gostei da parte que você falou, o risco fiscal da esquerda sumiu. Está aí no jornal, né? Está aí no jornal, né? Deve estar falando, não, vai ter um regime fiscal com provisões, não vai ter nada disso, entende? Por quê? Porque o Sudeste manda no país, meus amigos. O Sudeste falou no domingo. O Sudeste falou. Aqui não vai ter confusão, não vai ter inflação, não vai ter cenário argentino, não vai ter nada disso. Então, se quiser governar, vai ter que ser assim, entende? E eles estão se ajustando a isso, né? Luciano, sobre a diferença nas pesquisas, eu ouvi um argumento de que o último censo foi feito em 2010, né, e que de lá para cá a população teria mudado muito, inclusive com um grande crescimento de evangélicos. Você acha que isso pode ter explicado? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora, veja só, digamos que você esteja medindo uma quantidade qualquer, né? Digamos que você pegou um voltímetro e botou na tomada. Eu não sei, aí na sua casa se é 220, 210, aqui é 220. Se eu boto o voltímetro na tomada e tem 320, tem uma coisa errada, né? Porque se a companhia diz que é 220, se os equipamentos 220 estão funcionando, o seu voltímetro está errado. Então, se você sabe que o censo tem problemas, e o censo tem problemas, se você sabe que esse processo existe, você, no mínimo, tem que refinar o seu instrumento de medida, não é isso? Não é assim que a gente faz. Você faz um valuation de uma empresa, surge um dado estranho, você fala, não é possível. Entende? Vou olhar outro dado, vou abrir o balanço, vou olhar outra coisa. O problema com as pesquisas foi que as pesquisas, diante de sinais evidentes de problemas, né? Vou usar um guidance que eu usava durante a eleição. Pegar uma pesquisa, abrir o Centro-Oeste, Lula na frente, a pesquisa está errada. Não tem como, assim, não tem como, porque você tem acesso às pesquisas dos candidatos ao governo, ao Senado, os caras te passam os dados, você vê. Não tem como isso está certo, a pesquisa está errada. Qual é o problema das pesquisas? É que eles viram margens, né? Em junho, eu fui apresentar num roadshow a pesquisa da Futura, que estava dando 5 pontos de vantagem para o Lula. No mesmo dia saiu uma pesquisa da Datafolha com 21 pontos. Nos Estados Unidos, a semana passada, fizeram um seminário por conta disso, porque todos os polls estão dando muito mais democratas. Eles começaram, será que a gente está errado? Aí eles se reúnem com a universidade, porque a indústria de polling nos Estados Unidos depende da universidade, os caras vão lá, ó, será que eu estou errado? Olha a minha metodologia aqui, olha a minha amostra. A Futura fez isso. Quando a Futura ficou muito distante o resultado das outras, eles fizeram lá, contrataram um especialista estrangeiro, trouxeram um americano aqui, olha esse número aqui, esse número está correto? O cara olhou, não, está correto, está correto. A única observação que ele fez é o seguinte, olha, faça o seguinte, já que vocês trabalham com telefone, façam 3 bases de dados de telefone. Entende? Façam 3 bases, só por acaso. Gerem 3 bases diferentes de telefone e testem para ver se o resultado é o mesmo. Se o resultado for o mesmo, a amostra está legal, entende? Então, o pessoal da Futura foi muito confiante para a eleição, porque eles fizeram isso. Eles chamaram o especialista, ó, isso aqui está errado. Não, está perfeito, é assim mesmo que faz, não tem problema nenhum. Metodologia internacional. Deu certo na França, deu certo na Austrália, deu certo na Coreia, porque tem um mundo aí, né, Marília? Não é só o Brasil que faz pesquisa, todo mundo faz pesquisa. Então, o problema das pesquisas foi um problema que eu diria hoje é a arrogância intelectual, né? A pessoa, diante de um fato absolutamente anômalo, porque isso não acontecia no passado, você lembra? As pesquisas não tinham, a gente não discutia esse assunto na eleição de 2010, na eleição de 2014, não discutia esse assunto. Então, o que houve foi um misto de arrogância intelectual com a história de que eu estou certo, sem reconhecer a realidade, essa realidade que você diz, não temos censo. Tudo bem, não temos censo. Mas qual é a sua aposta, né? Vou dar um exemplo, né? O Datafolha utiliza 45% do eleitorado com menos de 2 salários mínimos. Aí eu peguei um amigo meu que trabalha em banco, pega esse número, transforma em PIB. Vê se isso é compatível com compra de celular, com gasto de transporte, com gasto de cartão de crédito. Ele disse, não é mesmo, não é mesmo. Olhado do ponto de vista de renda, esse número está muito mais próximo de 35 do que de 42. Ou seja, Datafolha e IPEC decidiram fazer pesquisas com mais pobres e menos escolarizados, que são os mesmos erros que levaram os Estados Unidos ao erro de 16 e ao erro de 20. O erro de 20 não ficou claro, mas ele existiu. Eles davam 10 pontos para o Biden teve 1. Por quê? Porque eles continuam, esse Instituto de Pesquisa tem a tentação de botar mais pobre, gente menos educada na amostra. Eles acham que essa amostra, digamos, eles ficam menos tensos com a amostra com essas características. Eles acham que se você botar gente com mais renda e mais escolaridade, você beneficia o candidato conservador. Enfim, então, Marília, assim, a explicação é arrogância intelectual. Porque o fato que não temos censo
É um fato. Esse é um fato. A pergunta é o que você faz diante desse fato. E Luciano, sobre a bancada que você falou, a gente ficou com uma bancada bem centro-direita, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. Você acredita que essa bancada de direita, pelo menos, seria uma bancada mais ligada ao liberalismo econômico ou à direita de costumes? E se você acha que, no eventual caso do Lula ganhar, se essa bancada seria suficiente para evitar pautas fiscalistas? Sem dúvida. Por exemplo, se a bancada de centro-direita fosse de 250 deputados, 240 deputados, a estratégia que a esquerda normalmente usa no Brasil e em outros lugares para governar em minoria, né? Os Estados Unidos já teve governo de esquerda em minoria e tal, é você dividir a bancada de centro-direita. No Brasil, qual é a tradução disso? O Lula fazia um acordo com o Kassab para rachar a direita, em termos mais diretos. Ou seja, o Lula faz um acordo com o Kassab, faz um acordo com os evangélicos, racha a direita, como ele fez em 2005, 2006, usando o PMDB como pivô. Não tem mais PMDB, entende? Os evangélicos estão com o Bolsonaro. E a direita tem 280 deputados, ou seja, os 20 e poucos deputados do Kassab não têm influência nisso. Então, eu diria que não é uma questão de costumes, não é uma questão de pauta fiscalista, é uma questão de agregação. O PT não tem mais como fazer, ele não tem mais como bypassar a direita no Congresso, ele vai ter que negociar com as lideranças da direita. Ele não vai ter como rachar a direita como ele fez no passado, entende? E isso é um seguro que a gente ganha, é um seguro inestimável que saiu das eleições. O PT vai ser obrigado a uma negociação de alto nível. Porque não tem mais mensalão, não tem mais petrolão, todo mundo tem fundo partidário, não tem como você comprar voto. Com o fundo partidário e a emenda do relator, você não precisa mais de doação privada, você não precisa de cargo no governo. Para que eu quero cargo no governo? Já tem umas emendas, ministro que se dane, ministro que vai cuidar da vida dele. Então, assim, a questão toda é que a direita, como resultado dessa reforma política, ela é muito diferente da direita de 2002. Entende? Então, assim, as táticas da esquerda que ela usava para fazer esse programa no passado não vai. Então, o que a gente acha? O que eu acho? Aí eu acho. Eu acho que o Lula pode até ganhar espaço, ganhar voto para algumas pautas tributárias óbvias, né? Tributação de dividendo, você pode ter um pouco mais gasto com os R$ 600, você pode ter um waiver para certo tipo de gastos sociais e para investimentos, mas eu acho que isso vai ser feito dentro de um ambiente negociado e, em termos legislativos, normal. Eu acho que a história, por exemplo, do decreto extraordinário para abrir gasto no orçamento indefinidamente, né, que, como você sabe, era o decreto dos 250 bilhões, eu acho que ele morreu no domingo. Entendeu? Eu acho que sim, não tem a menor condição de você operar isso sem criar um problema sério para eles mesmos. Então, eu acho isso não é uma questão de costumes, não é uma questão disso. Eu acho que a direita ficou grande demais para que as táticas habituais de um governo de esquerda, em maioria, funcionem. Ele vai ter que negociar de outro nível e esse outro nível beneficia a gente. Por isso a avaliação tão otimista do mercado. O mercado reagiu imediatamente. O mercado imediatamente entendeu o que aconteceu, que foi o que eu fiz nos roadshows antes da eleição, né? Assim, eu brincava, né? Você me conhece, no roadshow eu faço as minhas brincadeiras. Eu falei, olha, eu não sei quem vai dar, Lula ou Bolsonaro, mas nós já ganhamos a eleição. Foi o que aconteceu ontem. Nós ganhamos a eleição. Assim, a direita venceu a eleição de ponta a ponta. Venceu os governos estaduais todos. Venceu os governos estaduais todos, venceu o Senado, venceu a Câmara, acabou. Assim, e mais do que isso, o sinal político, né? O sinal político significa o seguinte: 2018 não acabou, né? 2018 avança. Magno Malta foi eleito, entende? O bolsonarismo foi eleito, o bolsonarismo chegou no Nordeste, ou seja, a eleição de 2018 ela continua acontecendo. Ou seja, a transição política, o declínio do PSDB, o declínio do MDB, o declínio dos pequenos partidos continua. E o próximo na fila é o PT, né? O PT está posicionado na fila para desaparecer junto com o PSDB, né? Tanto que hoje você abre o jornal, estão todos eles já junto, né? Armínio, Serra, entende? Só faltou o Fernando Henrique, né? Já está todo mundo lá no mesma legenda, porque é o que sobrou, né? Por isso que o mercado está... Legal. Luciano, o seu posicionamento, assim, extremamente positivo na minha humilde opinião. Eu queria só puxar um pouquinho nesse mesmo tema, só para entender um pouco melhor, que é o meu medo, na verdade, né? Eu concordo 100% com você, mas será que o Lula não é capaz de usar, sei lá, cargos ou malas de dinheiro que seja,
para conseguir talvez um espaço maior no fiscal? Será que essa direita é realmente tão fiscalista assim e vai conseguir? Não, eu acho que você não tem o Lula, mesa. A gente conhece ele, né? Não, o Lula... Ele é bom negociador, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Agora, ele tentou comprar o impeachment, né? Entende? E, como diz um deputado do Paraná, roubou bilhão e quer pagar milhão, não tem conversa. O problema não é a mala de dinheiro, é o que você oferece. A mala de dinheiro funcionava como você imaginava que o país ia evoluir para um governo de esquerda e que você precisava defender a sua base. O PT chegou a ter 700 prefeituras. O PT representava uma ameaça, era um ator novo, era um ator que entrava como parte da democratização do Brasil, era um governo de esquerda que era capaz de ocupar o poder, capaz de dividir o poder. A mala de dinheiro funcionava. Hoje, todo mundo aí com 5 milhões em caixa, todo mundo com emenda do relator, a mala do dinheiro tem menos apelo. Eu concordo com você que sempre vai haver o risco de, em um momento difícil, imagina, vamos fazer um cenário aí, vão à falência 2 bancos no exterior, há um decréscimo do PIB, entende? Hoje saiu a projeção aí do Banco Mundial, há um cenário econômico ruim. Um cenário econômico ruim é mais persuasivo a história de você aumentar gasto. Que foi o que aconteceu na pandemia, né? Exatamente. O Congresso olha, realmente tem gente morando na rua aí, tem banco quebrando, realmente tem tudo bem, Lula vai e gasta, como fez em 2008, né? Olha, vai acontecer uma desgraça aí, vamos fazer isso. Você tem toda a razão, isso pode ser induzido internamente. Mas isso é diferente de dizer, é diferente da outra premissa. A outra premissa é os postulados negociais históricos da esquerda em minoria no Brasil foram para o saco no domingo. Entende? A esquerda não está nem perto do número que teve em 2002 ou 2006, não é nem perto disso. E a direita é muito grande para você simplesmente usar o caçado para rachar a direita. Entende? E a mala do dinheiro não funciona. Primeiro, que você vai preso, e segundo, porque você tem um fundo partidário. Entende? Então, você está certo. Assim. É claro que uma situação internacional, a gente tem que, obviamente, a gente tem que sempre levar em conta isso. O Brasil é um pedaço pequeno da cena internacional, da cena dos negócios. Agora, do ponto de vista da dinâmica política, é muito diferente a situação em 2002 de 2022. Hoje, um parlamentar de direita sabe que não vai ter competição de esquerda na sua base durante muito tempo. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Minas Gerais. Não vai ter. O Lula já está no final da sua fase política, vai ter mais um mandato. Digamos que o Lula vença. O governo Lula dura 2 anos. Na eleição municipal, o governo Lula já acabou. E vai começar a sucessão, o Lula não vai ser favorito, vai ter um governo, vai crescer mal em 2023, vai crescer pouco em 2024, acabou. Então, vai ser assim, um sonho ruim que vai durar pouco. Agora, claro que eu concedo o ponto. Se você tiver uma situação externa ingrata, se você tiver uma situação, o Congresso, obviamente, como a gente já viu na pandemia, como a gente já viu em outros, o Congresso tem que ser deferente ao Executivo, entende? Não é um Congresso fiscalista, é um Congresso, digamos assim, democrático, ou seja, ele tem que aceitar a realidade, como outros países aceitaram, entende? Então, de fato, não é assim, não é algo que vai acontecer, são cenários, entende? O cenário principal de um governo de esquerda com maioria para gastar, esse foi enterrado no domingo. A gente pode dormir tranquilo, isso é um fato. Luciano, uma pergunta do Marcelo. Boa tarde. Depois dessas alianças e apoios divulgados ontem e hoje, né? Então, o Ciro apoiando Lula e o Zema apoiando o Bolsonaro. Quem que você acha que está melhor posicionado para o segundo turno e por quê? No Brasil, a eleição brasileira ela é decidida por apenas um número. Entende? Se você tivesse o poder de ir ao futuro e me perguntasse, olha, eu vou ao futuro, mas só posso trazer um número, eu pediria a margem do voto em São Paulo. Se você me der a margem do voto em São Paulo, eu digo quem venceu a eleição. Em outras palavras, a eleição brasileira é decidida pelas margens do Sudeste. Como o Nordeste vota na esquerda, esse voto já aconteceu, vai depender disso. Então, obviamente, o Bolsonaro saiu muito melhor, porque você tem que se posicionar com quem venceu a eleição no Sudeste. Quem é que venceu a eleição no Sudeste? O Tarcísio. Quem é que venceu na eleição no Sudeste? O Zema. Quem é que venceu a eleição no... O que significa vencer a eleição no Sudeste? Que significa que a operação de campanha do Cláudio Castro, a operação de campanha do Zema, a operação de campanha do Tarcísio foi bem sucedida na sua abordagem do eleitor. Seja comprando votos, seja influenciando prefeito, seja na comunicação, ou seja, esse pessoal fez sucesso, tanto que tiveram votações maiores que o Bolsonaro. Cláudio Castro, o Tarcísio não, mas Cláudio Castro e o Zema tiveram votação maior. Ou seja, no Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer depois do primeiro turno é ajustar a sua posição no Sudeste. Por quê? Porque o Nordeste já votou, não vai mudar muito. Você vai mudar no Sudeste. Por exemplo, vamos lá para a estatística do voto. O candidato conservador em São Paulo, ele faz no mínimo 15 pontos de frente.
O Bolsonaro fez 10, ainda tem 5 para andar. Tem 5 para andar no Rio, tem 7 para andar no Rio, tem 7 para andar no Rio de Janeiro, e pode ter 10 para andar em Minas Gerais, dependendo do envolvimento da campanha. Então, a pergunta é essa: o Bolsonaro saiu muito bem, está com os 3 governadores do Sudeste na foto, os 3 vencedores. Né? Ainda leva de contrapeso o Garcia aqui, entende? Precisa de um empreguinho, está lá, já está pendurado lá do Bolsonaro. Entende? Está todo mundo lá. Né? Agora, quanto vale o Ciro Gomes? Ciro Gomes é um candidato que se tornou marginal. Vocês lembram? Vamos fazer o jogo da previsão. Qual é a sua previsão para a posição do Ciro Gomes no sábado? Todo mundo botava o Ciro Gomes em terceiro lugar, não é isso? Quanto ele tirou? 4 lugares. No Ceará, ele perdeu para o Bolsonaro. Ou seja, o apoio do Ciro é embaraçoso, né? O Ciro passou a campanha toda chamando o Lula de ladrão, agora está agarrado lá nele. Acabou o Ciro, né? Mais um bônus da eleição de 2022. Né? E você acredita que os votos da Simone são mais Bolsonaro do que Lula? Marília, falando francamente, essas perguntas já não fazem mais sentido, porque essas mudanças já aconteceram. E quem tem tracking já sabe. Isso aí tem. Não existe mais eleitor da Simone Tebet. Não existe mais eleitor do Ciro. Existe alguma coisa que já aconteceu, que a gente dá um nome de acomodação do voto, ocorre após o primeiro turno. Algumas pessoas sabem, outras não sabem, mas esse não depende de reflexão. A Simone Tebet não controla voto de nada, mas no papel o voto do Sudeste é um voto para o Bolsonaro. Então você acha que ele está melhor posicionado para o segundo turno? Eu acho que ele está mal posicionado, mas assim, não vamos desafiar os números. A gente sabe que a primeira pesquisa no segundo turno é muito diferente da simulação de segundo turno do primeiro. Quão diferente? Pode ser completamente diferente e pode ser igual. Então, a consultoria política aprendeu esse truque. Olha, baixa a bola, faz os candidatos, descansa um pouco, respira, espera o número sair para a gente ver qual é o número concreto que vai sair da primeira pesquisa após o segundo turno. Luciano, qual que é a expectativa, Luciano? Só a previsão do empate, o Bozo na frente. Aliás, acho que até uma coisa legal, eu até provoquei bastante isso nas redes sociais, né? Assim, até agora não houve um ranking, né, das melhores e piores pesquisas, né? Assim, isso devia estar mais evidente para as pessoas acompanharem as pesquisas que realmente têm uma metodologia correta e as que não têm. Eu queria saber a tua opinião de quais que você tem acompanhado, que você acha que faz um bom trabalho, até mesmo para a gente descreditar as pesquisas que não fazem um bom trabalho. Bom, gente, assim, sendo honesta, a Marília sabe disso. Eu venho acompanhando a eleição muito proximamente do pessoal do Banco Modal. O Banco Modal contratou o Instituto Futura. Por quê? Porque a gente aprendeu que em 2018 que as pesquisas falhavam, né? O desastre em 2018 foi muito grande. Para mim, não, porque eu sempre achei que o Bolsonaro ia ganhar, então, assim, para mim não tem problema. Muita gente já apostou numa eleição competitiva e se machucou na eleição passada. Então, muita gente foi para fazer a pesquisa, não para ter um número, mas para entrar na metodologia. E o que aconteceu? Qual foi a decisão metodológica da Futura com relação ao problema do censo? Foi reduzir reponderação. Vamos recapitular. Qual é o problema das pesquisas brasileiras? Não é só o censo. O problema das pesquisas brasileiras é que o trabalho de campo, seja presencial, seja telefônico, ele não produz uma amostra diretamente. Se você fizer um procedimento aleatório qualquer, simulação, sorteio eletrônico, geração de números aleatórios, pode escolher. Nenhum deles vai produzir uma amostra com as características que você acha que é a população brasileira. Para encurtar a história, eu vou dizer, todo o campo brasileiro sai com o Bolsonaro muito na frente. Por quê? Porque a pessoa que responde à pesquisa tem mais escolaridade de renda, ela é mais alcançável por telefone, mais alcançável por pesquisa presencial. Só que, quando chega a pesquisa do campo, e o campo só testa 3 coisas, que são os dados físicos do TSE, região, sexo e idade, são os dados demográficos básicos. Se você só vier do campo, ela vai vir deformada. Ela não vai aparecer com os dados do TSE. Você vai ter que fazer o que a gente chama de reponderação, que é simplesmente botar um peso na planilha, para que a amostra fique parecida com os dados do TSE e, não, ao mesmo tempo, o resultado seja crível. Não adianta produzir um campo reponderado que bote 70-30 para o Bolsonaro. Eu vi uma 65-35 para o Bolsonaro. O cara tinha que refazer o campo. Teve que refazer o campo. Então, long story short, a pesquisa Futura ela tomou a decisão de fazer apenas uma reponderação por escolaridade. Ou seja, você ajusta por escolaridade
Tem duas formas de fazer. Eles estavam fazendo por duas formas. Ou o PNAD ou o dado do TSE. O dado do TSE é mais antigo que o da PNAD. Mas eles desistiram, passaram a fazer o da PNAD porque o número era o mesmo. Com uma pequena variação. No TSE, a população é um pouquinho menos escolarizada do que é na PNAD. Quando você faz só isso, foi isso que eles fizeram. Eles fizeram isso até o final. Eles fizeram só com a reponderação por escolaridade na PNAD. A tal ponto que, para evitar polêmicas e para demonstrar a boa-fé, eles permitiam, na apresentação da pesquisa, que você escolhesse a sua ponderação. Então, por exemplo, por conta disso, a gente ficou sabendo, ou pelo menos a gente pôde concluir, que a pesquisa Datafolha usava a reponderação pelo resultado de 18. Você perguntava na pesquisa em quem você votou em 18. E se o número fosse diferente do resultado, você recalibrava. É uma técnica que é usada no exterior, eu acho, metodologicamente questionável, mas eles faziam isso. E essa técnica dava 7 pontos a mais para o Lula em qualquer cenário. Por isso que o Datafolha e o IPEC produziram esses números. O Datafolha e o IPEC produziram esses números que eles superestimam o número de pobres e fazem reponderação, isso é, eu acho, fazem reponderação pelo voto registrado em 2018. Ou seja, eles adotaram uma postura de reponderação máxima para a amostra ficar parecida com o que eles achavam que era a sociedade brasileira e com o que tinha sido o resultado de 18. Deram com os burros na água. Ontem, a RBS, lá no Rio Grande do Sul, chamou o IPEC para uma conversinha animada para saber por que eles erraram completamente a eleição para governo, senador e outras coisas no Rio Grande do Sul. Então, eles pagaram um preço, como eu disse, por arrogância intelectual. Esse é o meu modelo, vai ser esse meu modelo, não vou questionar, não vou discutir. O UOL, a pessoa da Datafolha fez mesmo uma campanha de difamação contra a pesquisa futura, tiveram que ser ameaçados com advogados. Entende? Então, assim, foi isso, uma arrogância intelectual na melhor dos cenários, e pagaram o preço por isso. Mas, tecnicamente, a pesquisa futura e a pesquisa Paraná fizeram isso, o mínimo de reponderação possível. Ou seja, no caso da Futura, eu sei, só usaram a educação na PNAD para ajustar a amostra. Deixa eu mudar de marcha um pouquinho. Desculpa te colocar um pouco na fogueira, mas imagina, faz parte, né? Estou 18 anos na política, trabalho... fogueira é o meu negócio aqui. Assim, falando de estatais, tem muita gente apostando em estatais para lá e para cá e tudo mais, mas hoje em dia a gente tem a lei das estatais que permite muito pouco, digamos, muito pouco o governo atrapalhar a vida das estatais, né? Você acha que é possível a gente reverter essa lei ou a gente ter efetivamente algo vencer, parecido não. com o que aconteceu no governo Lula e Dilma? Não. Se o Lula vencer, não. Se o Lula vencer, hoje, sob Guedes, o Centrão é contra a lei das estatais. Se o Lula vencer, eles vão ser a favor. Claro, estão sentados na cadeira, né? Enfim, eu não vejo esse muito risco para a estatal. Por quê? Se o Bolsonaro vencer, aí pode ser que eles mudem alguma coisa para ganhar Se o Bolsonaro vencer... Não, o problema deles, o problema do Centrão... Veja, o Centrão não tem mais interesse em estatal. Você quer ver uma prova disso? Venderam a Eletrobras. Eu cheguei aqui em 98. Todo mundo que previa a privatização da Eletrobras desde 98, o pessoal dizia, enquanto Eduardo Braga tiver cargo no Senado, enquanto a bancada não vai ter privatização. Tudo isso caiu. Privatizaram a Eletrobras, não houve um protesto, uma confusão, uma resistência. Quem resistiu à privatização da Eletrobras foi o ministro do Lula, né? o Vital do Rego, porque o irmão ia ser o candidato do Lula a governador da Paraíba. Então, era isso, a resistência à Eletrobras. Então, o parlamentar, em geral, essa história de presidente estatal ficou perigosa para eles. Paradoxalmente, a gente faz muita piada com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro vai ser um governo com maioria em 2023, se ele vencer a eleição. Entendeu? Aí essa história muda. Agora, dizer que tem deputado interesse em cargo em Petrobras, eu acho que isso aí é uma ilusão do passado. Isso aí não é verdade. Verdade verdadeira não é. Veja, antigamente, qual era o problema de você ter um cargo estatal? Só nomeia um, né? Só tem um cargo, era o líder que nomeava, ou o cara que tinha acesso a Dilma, ou o cara que tinha acesso a Lula, e o resto ficava chutando o dedo, né? O resto ficava chutando o dedo, pegava o que dava, né? Então tinha o deputado classe A, o deputado classe B, assim, o deputado que fala com o outro lá, e acabou-se. Agora não, agora é fundo partidário para todo mundo tem fundo partidário. Entende? Então, assim, por que eu vou querer ficar um negócio, eu vou sustentar um negócio para fazer uma nomeação que só o bonitão lá vai levar o dinheiro? Eu acho isso, assim, eu não concordo muito com essa visão do mundo. Acho que, assim, a experiência do governo Bolsonaro é outra. É questão de tarifa, questão de preço. Isso, de fato, está mostrando sinais de fadiga. A história de ter preços administrados no Brasil, e vale para o setor privado, como foi a tentativa de fazer o decreto legislativo para suspender o aumento das elétricas. Esse é um desenvolvimento novo que afeta o nosso bolso, afeta a estatal, afeta o investimento.
e que ainda não tem uma resposta como isso vai acontecer. O Lira engavetou o decreto porque, como vocês sabem, houve aquele equacionamento da decisão judicial sobre a cobrança exagerada no passado. Esse assunto ainda não está resolvido, mas ele emergiu. O Congresso ficou mais interessado em preço público. Entende? Então, mas eu acho que o alvo deles não são as estatais, o alvo deles são as agências regulatórias. Porque também o Bolsonaro não foi legal, não distribuiu os cargos, o Congresso também começou a derrubar a indicação do Bolsonaro. E esse é um problema político sério, você tem toda a razão, para os próximos 4 anos. Como vai ficar essa relação Congresso, agência regulatória e preço. Mas essa é uma área recente, a gente ainda está todo mundo, digamos assim, todo mundo guardou a arma. O Lira guardou a dele, o governo guardou a dele, está todo mundo esperando o que vai acontecer. Mas você tem toda a razão. Essa é uma área mais problemática no bolso, porque tem ação de elétrica, né, do que nomear fulano ciclano para o board da Eletrobras. A Eletrobras foi renomeada aí todo o board, não houve nenhum sinal de gente lá encher o saco que era um cargo, eu vou defender fulano, nada disso. Luciano, sobre abstenções, você acha que você tem alguma opinião sobre se as abstenções vão ser maior no Nordeste ou vão favorecer Bolsonaro, enfim? Marília, como eu disse, no Brasil só um número importa, a margem do Estado de São Paulo. Esses outros números de abstenção é a previsão mais fácil que o consultor tem. O cara pergunta, vai aumentar a abstenção? Você diz não. Você vai acertar sempre. A abstenção no Brasil é de 20%, vai de 20,3% para 20,9%. Então, assim, isso aí é um dado especulativo, afeta menos de um ponto percentual do voto, não vai produzir uma previsão. Entende? Eu considero isso uma obsessão da mídia. A mídia tem uma obsessão com isso. Entende? Ela acha que a abstenção no Brasil vai mudar alguma coisa. Na academia, eu tenho um colega que fez uma tese de doutoramento sobre isso. A abstenção no Brasil é determinado na equação lá, na regressão multivariada, o principal fator é território. O Estado é grande, a abstenção é maior. Porque, obviamente, você fica mais distante fisicamente da urna quanto maior o território. Rio de Janeiro é fácil votar. Santa Catarina é fácil votar. No Amazonas, no Amazonas você tem que andar 4 horas de barco para votar. Por isso que a abstenção é mais alta. Eu não acho isso. Como eu disse, eu acredito firmemente no voto em São Paulo. Me dê o voto em São Paulo, no envelope, lacrado, eu olho e digo quem venceu a eleição. E nessa linha, se você pudesse, se o Bolsonaro estivesse te perguntando agora, né, o que eu faço para ganhar essa margem líquida em São Paulo, o que ele deveria fazer? A primeira é melhorar a qualidade da campanha. A campanha do Bolsonaro é uma campanha amadora. Entende? O Bolsonaro precisa falar com um público de alta renda e escolaridade que assiste televisão digital na internet, no celular, assiste novela da Globo, assiste programa internacional dublado. A campanha do Bolsonaro parece que foi feita por um cineasta de fim de semana, entendeu? Tem pouca densidade, tem roteiro ruim. Eu faria isso. Ele precisa urgentemente melhorar isso. Foi a dica que o pessoal da Futura aí deu para o Weingarten após a eleição, né? Porque o Weingarten finalmente se convenceu que precisa fazer uma campanha melhor. Vocês têm que melhorar a qualidade da campanha. A campanha é uma campanha escolar, né? Parece prêmio de feira de ciência, né? Tem um negócio muito ruim, né? Tocado pelos filhos, né? Bem feito, bem escolar. É isso aí, Renato. É isso aí, é tocado pelos filhos. É um negócio Bolsonaro, né? Vamos fazendo aí do jeito que está. Quanto é a campanha realmente profissional? Chama profissional lá, né? Aconteceu, né? Chama profissional, quanto você quer? 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, o Bolsonaro gastava 15 mil reais na campanha dele, né? Você vai fazer o cara convencer a gastar 15 milhões de reais? É o preço, né? Tem que ter imagem digital, tem que ter som, tem que ter pesquisa, o diabo a 4. Luciano, tudo que você falou é extremamente positivo para... Não sei se a Marília e o Brea concordam comigo, mas eu estou música para os meus ouvidos, né? Extremamente positivo para os ativos brasileiros. Está comprado em bolsa, não? Totalmente. Já embolsei Sabesp aí 17%. A eleição, para mim, já acabou, com todo respeito aos outros investidores. Estou comprando. Eu só não compro estatal, porque, obviamente, eu não sou bobo. Entendi. Comprar Banco do Brasil e Petrobras nessa altura, sem ver a primeira pesquisa, é arriscado. Claro. Por quê? Porque há uma simetria de informação. Tem gente com tracking e gente sem tracking. Entende? Então, assim, o cara liga, não, está subindo. Não, calma que o cara pode estar te enganando aí. Então, tem que aparecer o primeiro tracking público para a gente ver se esse cenário é verdadeiro mesmo. Mas, assim, com a eleição do Congresso, o qual é bullish. Entende? Por quê? Porque não tem vamos entender, a esquerda perdeu a eleição. Entende? Não é que o Lula tem mais votos que o Bolsonaro. Não. A esquerda perdeu a eleição de Montes Claros até Porto Alegre. Para os que gostam de poesia, perdeu a eleição de Rio Branco até Porto Alegre. Como é que vai governar contra o Sudeste? Como é que vai governar contra o Sudeste? Como é que vai governar contra o Senado? 1/3 do Senado é bolsonarista agora. Como é que vai fazer isso?
Assim, descartamos, então, o cenário tragédia, né? O cenário volta da Dilma, volta da esquerda. Não, isso acabou. Então, agora temos 2 cenários, né? Centro, Lula preso, não consegue fazer muita coisa, ou podemos ter um cenário ainda mais otimista, reformista. Reforma tributária. Entende? Bruce, assim, vou falar francamente, o que vale nessa eleição é a vitória do Bolsonaro com essa maioria. Porque se isso acontecer, o céu é o limite. Você entende? Isso aconteceu. E, assim, eu já fiz roadshow com o cara, não sei o que, qual, eu falei, olha, para dizer que o Lula é favorito, está na frente das pesquisas, faz o seguinte, economiza a passagem, chama o porteiro do prédio, que ele vai dizer a mesma coisa. Para dizer que o Lula é favorito, que está na frente da pesquisa, chama o porteiro, ele vai dizer a mesma coisa. Entende? Então, o que eu acho é isso. Existe um call muito bom, que é esse, o call do Bolsonaro com essa maioria. Porque no dia seguinte, acabou o Lula, acabou o Bolsonaro, você tem uma maioria de centrão e a pauta do Guedes vai para a mesa. Porra, isso que é mais do que isso. É isso que vale a pena prever. É por isso que eu estou dizendo. A gente já ganhou 50% da eleição. Podemos ganhar outros 50%. Depende do primeiro turno, depende do resultado agora da primeira pesquisa. Mas é esse... Entende? Qual era o prize da eleição de 14? A Marília lembra. Qual era o prize? A eleição de 14, qual era o deal? É que o Aécio era o governador de Minas. Ia concorrer com o voto de São Paulo. Se você ganhar em Minas e São Paulo, você ganha a eleição. Ou seja, em janeiro de 14, você dizia essa eleição vai ser competitiva. Eu ia para a reunião da partida, estava lá o Maluf, né? O Maluf, não, Maluf, a Dilma já venceu, vai vencer no primeiro turno. Eu falei, calma, Maluf, não vai, o deputado não vai ser assim. Não deu outra. Em fevereiro, a Dilma começou a cair, foi subindo. Entende? Ganhamos no primeiro turno e ganhamos no segundo turno. Entende? Então, o call que existe é o seguinte: se o Bolsonaro vencer com a maioria de direita, a maioria de direita já está lá. 50% da eleição nós já ganhamos. Então, esquece comunismo, latino-americano. Acabou. Foi enterrado. Agora, existe os outros 50% na mesa. Os outros 50% na mesa. Que é se o Bolsonaro consegue ganhar, entende? Depois de ter desperdiçado, chutado tudo e assim por diante. Esse é o call que vale muito dinheiro. Me deixa até nervoso com isso. Luciano, eu vi você muito otimista com o Bolsonaro, e eu, assim, como um investidor pessoa física, que a gente pensa nos riscos do que cada um o Lula ou o Bolsonaro podem trazer. Né? O Lula, a gente sabe que tem aquele riscozinho de intervenção nas estatais, mesmo tendo lei de estatal, a gente sabe que esse risco sempre tem. Né? E com o Bolsonaro me impressionou um pouco o seu otimismo com ele. Não tem um certo risco também com uma intervenção? Eu lembro muito bem daquelas bravatas que ele falava sobre a Petrobras, dizendo que os lucros da Petrobras são estupro. A gente vê que ele não tem uma agenda ambiental, muito pelo contrário, parece que a agenda do Bolsonaro é antiambiental, né, na minha humilde opinião. Né? E eu também creio que, assim, as promessas dele de fazerem diversas reformas, diversas privatizações, foram muito modestas no primeiro mandato dele. Você não vê nenhum risco com o Bolsonaro, não? Veja, sem dúvida, você tem toda a razão. Eu devia ter sido mais específico com relação a isso, porque eu tenho 4 cenários, né? Um cenário Lula ruim, Lula mais ou menos, Bolsonaro mais ou menos e Bolsonaro muito bom. E o Bolsonaro mais ou menos é esse, entende? O Bolsonaro pode achar que o resultado da eleição é um endosso à sua plataforma ideológica e voltar para os seus velhos projetos, né? Recriar a Aliança Brasil, recriar um partido próprio, criar um movimento político próprio, e aí tomar essa decisão de intervir no domínio econômico. Existe esse processo. O que eu acho? Por que eu acho que ele é menos viável diante das circunstâncias? Primeiro, pela dimensão da vitória da centro-direita. Se o Bolsonaro achava que podia fazer um partido para engolir a centro-direita toda no Brasil, esse navio já partiu. É igual o Lula com Kassab. Ele não tem como fazer isso. Valdemar, Ciro Nogueira e assim por diante. Agora, o fator mais importante para impedir isso é que o Bolsonaro não tem mais projeto de reeleição. Entende? O segundo mandato do presidente brasileiro, para salvar o segundo mandato do presidente brasileiro, ele precisa ter um sucessor ou um horizonte de futuro, porque senão o sistema político rapidamente começa a buscar o sucessor. Você não acha que aquela filharada dele vai querer entrar nessa onda aí, não? Mas não tem a menor condição. O Eduardo Bolsonaro fez 2.100.000 votos nessa eleição. A Carla Zambelli, que não é, digamos assim, a última bolacha do pacote, já levou 1 milhão dele. Né? Ele começou a eleição 100 vezes maior que a Carla Zambelli e terminou do tamanho da Carla Zambelli.
O Eduardo Bolsonaro, o Carluxo, coitadinho, vamos respeitar o Carluxo. E aí o Flávio Bolsonaro é uma pessoa que tem muito mais racional e entende a sua dimensão. Entende? O Flávio Bolsonaro, num cenário legal, seria o candidato à sucessão do Cláudio Castro como governador do Rio de Janeiro. Isso seria. Ele não tem a menor viabilidade como candidato presidencial. Entende? Então, a avaliação que eu colho das minhas reflexões e de como eu analiso o comportamento deles é isso, é que eles vão entrar em modo sucessão. Para eles vencerem a sucessão em 2023, eles vão ter que fazer. Há uns 2 meses atrás, eu olhei a página do Ciro Nogueira na internet, tinham 18 prefeitos do Piauí na sala do Ciro Nogueira. Aí eu peguei o telefone, liguei para o secretário do partido e falei, doutor Aldo, Ciro é o nosso candidato em 2026? Aí ele disse, se o Lira deixar, né? Se o Lira deixar, ou seja, eles já estão em mood quem vai ser o candidato. Ia ser o Ciro Nogueira, mas o Ciro Nogueira tomou a surra lá no Piauí, já está meio recolhido. Agora o Valdemar acha que vai entrar no jogo. Nenhum deles tem um nome óbvio para ser presidente. Os nomes que vão circular vai ser Eduardo Paes, entende? Vai ser esse tipo de coisa. Então, eu acho que o Bolsonaro ele não tem, digamos assim, muita condição contra essa maioria de montar um projeto alternativo de poder para fazer esse cenário negativo. Entende? Eu concordo com você que o Bolsonaro não tem, como ele não tem compromisso ideológico com essa agenda conservadora, é difícil montar uma aposta positiva clara nisso. Você tem que fazer uma aposta moderada. Você tem que fazer uma aposta moderada. Agora, a minha aposta no caso do Bolsonaro, o upside do Bolsonaro, o Bolsonaro reeleito, acabou o Bolsonaro. Ele não tem para onde ir. Entende? Ele não tem para onde ir. Ele não tem partido, não tem sucessores naturais, os filhos não podem ser candidatos à presidência pela limitação da lei eleitoral. Não há a menor hipótese do Bolsonaro conseguir um 3º mandato, né? Ninguém. As pessoas já estão sofrendo com o 2º mandato, imagina o 3º mandato. Então, o que eu acho que vai acontecer? Essa maioria que está aí vai entender a mensagem das urnas é a seguinte: nós vamos ter um candidato. E aí, se nós vamos ter um candidato, nós não vamos brigar com o mercado. Eu fiz um call há pouco e, de fato, a pessoa fez uma observação que eu acho muito válida e que tem a ver com o que você disse. O Congresso tem muito poder e pouca inteligência. O Congresso tem muito poder e pouco projeto. E como o Bolsonaro não tem um projeto, existe um negócio vago aqui. Quando começou o impeachment da Dilma, aí o PMDB disse que o ministro da Fazenda ia ser o Serra, né? Aí suspenderam o impeachment, né? Ninguém prefere a Dilma presidente do que o Serra ministro, né? Aí veio a ponte para o Brasil, veio o Meirelles, aí pronto, e tudo é história. Então, você tem razão, que existe um problema, sim, um problema concreto que atrapalha a nossa precificação, que é o fato de que o Congresso não tem projeto. O Congresso está aí, muito poderoso, ganhou a eleição, fez tudo que era possível ganhar numa eleição brasileira, mas ele não tem um projeto claro dele, entende? Ele tem um projeto sucessório para 2023. No mundo ideal, o mercado convence o Congresso de que é melhor fazer reforma, porque aí a economia vai crescer e você vai ganhar mais fácil em 2023. Esse seria o mundo ideal. Mas você pode, sem dúvida alguma, ter um cenário que o Bolsonaro fica aí incomodando os outros, querendo fazer um partido, querendo incomodar, querendo eleger o presidente da Câmara, querendo eleger o presidente do Senado, que quer se vingar do Pacheco e tal. Existe um cenário ruim, existe um cenário que o Bolsonaro fica mais ou menos rodeando aí e não faz nada, como é o estilo dele, e, digamos assim, e atrasa o projeto de reeleição do Centrão em 2026. Você tem toda a razão, existe um risco isso. Eu acho menor. Eu acho que depois do que aconteceu no domingo, o Centrão vai para cima para vencer 2026. Eles já estão com os planos todos para vencer em 2026. Entende? Então, eu acho que isso é que o Lira anunciou ontem no jornal. Vamos para a reforma tributária e administrativa. Vamos resolver esse assunto em 2022. Temos maioria para isso, não tem mais interstício aqui no gogó, vamos em frente, sessão remota e vamos tocando, entende? Então, eu acho que eles vão fazer isso. Mas eu admito, eu concedo o ponto que vai ser difícil. Luciano, existe o risco. Obrigado, Luciano. Obrigada, Thiago. A última pergunta para a gente fechar, que já está dando o nosso horário, se o Lula for eleito, qual você acredita que seria a agenda que ele ia tentar impor? Eu acho que a agenda do Lula vai ser a agenda do velho presidente Geisel. Entende? Vai querer fazer umas obras, vai querer dar um dinheiro para o Fundo Rural. É o que eles vêm dizendo. Eles querem gastar mais com obras, acreditam nisso, acreditam que isso faz crescimento. A única diferença, pelo que eles vêm conversando, é que eles agora entrariam mais na linha de pequena e média empresa, não repetiriam o erro dos campeões nacionais. Porque
segundo as informações, o Lula se sentiu traído aí pelo rapaziada que botou o dinheiro no bolso. Ou seja, não sentiu a mesma força no empenho, né? Como o lema do Exército, né? Braço forte, mão amiga. Não sentiu o braço forte, mão amiga do pessoal que foi campeão nacional e, digamos, ele estaria mais interessado no BNDES para a pequena e média empresa do que propriamente para campeão nacional. Mas o programa dele é o mesmo, né? O programa dele não muda desde 1976, né? Mais obra, mais gasto com pobreza. O diagnóstico dele é um diagnóstico legítimo, respeitável dentro das condições sociais brasileiras. A gente faz piada, mas é um programa possível nas eleições brasileiras. É uma visão legítima. A gente acha que não dá certo, mas assim, isso é uma questão a ser testada na realidade. O governo Lula foi um sucesso econômico, indiscutível. O governo Dilma foi um desastre econômico. Entende? Então, o Lula pode dizer, e essa é a razão pela qual ele tem um bom desempenho eleitoral. O Lula tem atrás dele um recorde positivo, né? Você não pode dizer que o Lula é um guerrilheiro maluco que saiu da selva para governar o país, porque ele tem uma... Não vai fazer nada disso. O Lula não vai mexer com o Exército, o Lula não vai mexer com a Força Armada, não vai mexer com o Judiciário, não vai fazer nada. O Lula vai ficar aí fazendo o programa Geisel, né? Construindo uma obra, uma usina, uma represa, entende? Talvez entregue um submarino, sei lá. Essas coisas que a esquerda acredita. Legitimamente, é uma proposta defensável. Então, acho que vai ser esse programa. E como você sabe muito bem, esse programa tem duas partes, inflação alta no início, juro alto mais tarde. Então, assim, também a gente já sabe o que vai acontecer, não tem muito mistério. Né? Luciano, muito obrigada pela sua participação. Imagina. A gente poderia ficar horas e horas aqui. É um prazer estar aqui com vocês. A gente devia fazer uma live dessa por semana, Luciano. Se vocês quiserem, assim, como eu já disse para a Marília, assim, eu estou nisso não é para profissionalismo, eu adoro política, estudei a vida inteira para fazer isso, então estou assim, fazendo o que eu gosto no dia que eu gosto, e com a vitória dos meus amigos aí na eleição parlamentar. Então, você imagina o clima aqui, né? Maravilhoso. Muito obrigada, viu, Luciano? Que isso, gente. Obrigada pelo pessoal do clube pelas perguntas e o pessoal que está acompanhando a gente também pela área alugada da Norte.